irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, que nos trouxe aqui para ouvirmos sua palavra e Ele possa falar profundamente aos nossos corações. Quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Todos acharam, amém? Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 até o verso 30, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que
meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua Sagrada Escritura. E nós desejamos, Senhor, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, iluminar a todos nós, Senhor, esta noite, para compreender aquilo que deseja revelar ao nosso coração, a fim de que venhamos, ó Deus, a sermos edificados, transformados, sendo levados, ó Deus, à semelhança do Teu Filho amado Jesus. Pois para este propósito, ó Deus, foi que o Senhor nos chamou para si. Então venha esta noite, ó Deus, falar conosco e edifica-nos, ó Deus. Faz isso, meu Senhor. E seja gracioso, ó Deus, para comigo, Senhor, trazendo à minha memória todas as coisas que são necessárias de serem ditas ao Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Bem, irmãos, o Evangelho de João é um evangelho bem interessante. É um dos evangelhos que nós, quando lemos e meditamos, ficamos maravilhados com as coisas que são relatadas, né, por estes evangelistas. E eu já falei alguma vez aqui acerca disso. João, ele traz um acontecimento e depois que ele menciona esse acontecimento, então, vem então o monólogo de Jesus. Jesus vai falar para dar alguma instrução, para revelar alguma verdade. E isso também diz respeito ao capítulo 10 que nós acabamos de ler, não é? E o capítulo 10, você vai perceber pelo verso de número 21 que ele vai estar relacionado com o capítulo de número 9. E o que é que acontece no capítulo de número 9 do Evangelho de João? Jesus cura um cego de nascença. Então, lá no capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães e peixes, né? E aqui no capítulo número 9, ele abre os olhos a um cego de nascença. E aí, o texto bíblico diz que esse cego, ele foi levado diante dos judeus, os principais judeus, eles não queriam acreditar que foi Jesus que fez o milagre. O cego mesmo não sabia quem era Jesus, porque antes de Jesus curá-lo, ele estava cego, então não podia ver a aparência de Jesus. Então Jesus curou ele, se retirou, ele ficou por ali, foi levado aos principais judeus, eles também questionaram, interrogaram o cego. O cego disse que o homem fez lodo, untou nos meus olhos, mandou me lavar, eu me lavei e voltei vendo. E aí chamaram os pais do cego para saber se era verdade a história de que ele era cego. E aí os pais vêm até ele e realmente dizem, esse é nosso filho. E nós sabemos que ele era cego. E como é que ele vê? Diz, como ele vê, eu não sei agora, porque eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga se dissessem que foi Jesus que curou o cego. Porque havia um edito dos líderes judeus dizendo que se alguém falasse que algo sobre Jesus fosse expulso da sinagoga. E aí eles novamente chamam o cego, porque os pais dele dizem, ele tem idade, pergunte a ele. Ele chama novamente o cego e pergunta novamente ao cego como foi a cura. E aí o cego dá uma aula para eles. O que é que você pensa do homem que lhe curou? Eu disse, eu penso que ele é um profeta. E eles não queriam de forma nenhuma aceitar que foi Jesus que operou este milagre na vida daquele cego. Não é? E aí o cego disse, você acha que esse homem é de Deus? Dá glória a Deus, esse homem é vindo do maligno. Ele disse, bem, isso eu não sei de onde ele vem, nem o que ele é. O que eu sei é que eu era cego e que ele me curou. E se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada, porque desde a história do início do mundo, jamais se ouviu alguém abrir os olhos de um cego. E aí, diante disso, ele sofre uma reprimenda dos líderes judeus e ele é expulso, conforme os versos finais, não é? Aí, na parte final do capítulo 9, a partir do verso 35, tá? Jesus, ouvindo que tinham expulsado o cego, ele encontrou ele novamente e perguntou-lhe, crê tu no Filho do Homem?
E aí o cego respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Porque o cego então não tinha visto Jesus, a aparência de Jesus. E Jesus agora se apresenta para ele e Jesus lhe diz: já o tem visto e é o que fala contigo. Naquele mesmo momento ele estava dialogando com o cego. E aí Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Aí alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntaram: acaso também nós somos cegos? E aí Jesus responde: se vocês fossem cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Depois desse diálogo, então, é que Jesus começa a falar o seu ensinamento. E ele sempre vai chamar atenção quando ele deseja ensinar algo grandioso e precioso para nós, usando essa expressão, em verdade, que no grego é amém, amém, tá bom? O sentido da palavra é essa no original grego. E aí ele vai dar uma parábola, e ele fala sobre o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou isso em forma de parábola, conforme o texto diz, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhe falaram. Então, para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo nesse pedaço de texto, nós precisamos nos remontar à cultura que havia na época. Então, eu quero lembrar para vocês o que acontecia. Havia, das bandas de Jerusalém, alguns cercados, vamos supor que fosse do tamanho dessa área aqui, desse salão, tá bom? E nesses cercados havia uma única porta, uma porta numa lateral, onde os rebanhos dos pastores eram encaminhados para entrar. E vários pastores com seus rebanhos, não eram rebanhos muito grandes, tá? Porque a ideia era levar as ovelhas para serem vendidas como sacrifícios no templo em Jerusalém. E então, cada um que cria suas ovelhas, cada pastor que cria suas ovelhas, cria uma intimidade com suas ovelhas e tem um jeito de tratar com suas ovelhas que é único. E as ovelhas criadas por cada pastor reconhecem o seu dono. Então, você pode pesquisar na internet e ver alguns vídeos disso, como as ovelhas conhecem o seu pastor. E aí ele tem um jeito de chamar, ei, ei. Às vezes eles conhecem as ovelhas pelo nome e chamam o nome de cada uma delas. E elas atendem, elas vêm até ele. E aí havia esse cercado, era um muro pequeno, baixo, às vezes eles colocavam espinhos à volta para os salteadores não pularem e tentarem levar as ovelhas, né? E esse é o sentido que Jesus diz aqui, é que alguns podem vir e querer levar as ovelhas, só que as ovelhas, conhecendo o seu pastor, não seguem o estranho, não vão atender a voz do estranho. Agora, o interessante de tudo isso é que quando o pastor de cada rebanho chegava nesse cercado e ele pedia ao porteiro da porta que abrisse para retirar suas ovelhas, ele bastava chamar da porta e as ovelhas do seu aprisco, todas elas seguiam ele. É um negócio lindo isso, maravilhoso isso, não é? E quando Jesus profere essa parábola, ele está falando justamente do que aconteceu com o cego. Esses pastores ou ladrões e salteadores, pastores falsos, eles fazem menção dos falsos líderes que haviam em Jerusalém, dos fariseus, dos saduceus e outros grupos religiosos presentes na época. E isso ele vai falar depois também, que todos aqueles que vieram antes deles são ladrões e salteadores. E ele obviamente não está falando dos profetas de Deus, mas de toda a seita que se levantou desde o período interbíblico até a chegada do Senhor Jesus Cristo, que estavam tentando conduzir as ovelhas ou o povo de Deus.
Só que o povo de Deus, ou as ovelhas do Senhor, elas não costumam seguir esses salteadores e ladrões, porque eles não se preocupam com as ovelhas, eles não têm cuidado com as ovelhas, eles têm mais cuidado com eles mesmos e com o bem-estar deles do que com as ovelhas. E Jesus está querendo transmitir isso para aqueles que estão ali lhe ouvindo. Aí, no verso 6, ele vai dizer que eles não compreenderam. Jesus então passa a afirmar de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Diante desse texto que nós acabamos de ler, nós começamos a entender a mente de Jesus falando sobre isso. Então, aquele homem que foi rejeitado pelos principais fariseus e judeus, ele agora é acolhido por Cristo. E, segundo a analogia, Jesus está falando de um aprisco, e esse aprisco é o aprisco que no momento está reservado apenas aos judeus. Até aqui, Jesus está falando do seu povo, dos judeus para quem ele veio. E ele está chamando para fora do aprisco dos fariseus, dos saduceus, dos líderes que haviam lá, chamando as suas ovelhas para saírem desse sistema religioso antigo e adotarem agora uma nova vida junto a ele. Esse é o sentido de tudo isso aqui. E comumente, ele fala que ele mesmo é a porta por onde alguém pode entrar e quem entrar será salvo. Receberá salvação. Não existe outro meio pelo qual nós sejamos salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo. Ele agora está dizendo que ele é essa porta. Se não for por meio dele, ninguém, vai ser salvo. E ele diz que esse que será salvo, ele vai entrar e ele vai sair, ele vai achar pastagem. Ou seja, ele será liberto de tudo e de todos, e ele vai encontrar verdadeiro alimento para a sua alma. E aí, quando nós lemos no verso 10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, muitas vezes nós ligamos isso a Satanás. Mas o texto aqui está se referindo aos líderes judeus, aos fariseus, aos principais judeus. Embora que nós saibamos que por trás deles está Satanás. Porque só existem dois reinos sobre a terra, o reino de Deus e o reino de Satanás. Satanás, ele governa sobre esse mundo, então todos aqueles que não estão no reino de Deus estão no reino de Satanás. E é por isso também que no capítulo 8, Jesus claramente diz para ele que vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Então todos aqueles que não estão em Jesus Cristo, eles pertencem ao reino do diabo. Isso é claro quando nós lemos o Evangelho de João. Ele diz isso. No entanto, embora o ladrão venha para roubar, matar e destruir, ou seja, esses falsos líderes vêm somente para isso, porque o intuito deles é angariar recursos em cima da fé do povo, embora que o desejo deles seja roubar tudo que você tem, colocar um jugo pesado sobre sua vida, lhe matar,
espiritualmente e você não terá realmente vida, tá? Jesus diz que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa é a realidade para nós, tá bom? Primeiro aqui para os judeus, depois a gente entra nisso também, não é? Aí ele prosseguindo fala que ele é o bom pastor. Esse bom pastor, ele quer ligar com o texto de Ezequiel, porque ele é o cumprimento das profecias do Velho Testamento, capítulo de número 34, onde o Senhor diz que ele mesmo suscitaria um pastor, que cuidaria das ovelhas do Senhor. E aí Jesus é isso, e por isso ele atesta assim, eu sou o bom pastor. Ele é aquele pastor que Deus disse que levantaria e que cuidaria das ovelhas do Senhor, ou do rebanho do Senhor. Porque existe muito falso pastor, existe muito falso líder, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Louvado seja Deus por isso, não é? E ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas, ele dá a vida e ele entrega-se pelas ovelhas. Mas o mercenário, em contrapartida, que não é pastor, ele fala sobre isso, ele vê tudo acontecendo e ele foge porque ele não tem interesse na vida da ovelha. Mas o Senhor fala que ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas e elas lhe conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. No verso 16, ele vai dizer, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está falando, tá bom, até o verso número 15 para os judeus. E ele está falando que aqueles que ouvem a ele, diante do que ele fez, diante do que ele pregou, dos sinais todos, e que vêm até ele, tá bom, essas são suas ovelhas. E o texto diz claramente para nós que ele conhece suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a ele. Agora, esse conhecer não é qualquer conhecer. O conhecer que ele fala, ele usa a comparação da relação dele com o Pai. No verso 15 ele diz que assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Então, ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a ele, como Deus o Pai o conhece e ele conhece o Pai. Quando eu li isso, eu fiquei a indagar acerca de mim mesmo, acerca do conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho entendimento de que Ele me conhece. Porque Ele é Deus. Então, Ele me vê por inteiro. Ele sabe tudo o que acontece comigo. Ele tem conhecimento imediato de toda a minha história. Do meu nascimento até a minha partida. Ele conhece tudo a meu respeito. Ele sabe aquilo que me aflige, o que eu temo. Ele sabe as minhas fraquezas, as minhas dores. Ele sabe as minhas ansiedades. Ele sabe das minhas preocupações. Ele conhece as minhas enfermidades. Ele conhece meu amor, minha bondade. Ele conhece também todas as coisas erradas que ainda existem em mim. Tudo Ele conhece. E isso me constrange. Como deve constranger a todos nós, não é? Agora, o quanto nós conhecemos a Ele? E este é o ponto que nós devemos trabalhar em nossa vida, não é? O quanto cada um de vocês aqui conhece Jesus? O quanto eu conheço de Jesus? O quanto eu posso realmente dizer que conheço a Ele, assim como Ele conhece o Pai? Já pensaram sobre isso? Às vezes, irmãos, nós podemos ser levados a ter uma vida religiosa como os fariseus, os principais judeus viviam. E não tinham verdadeira comunhão com Deus. Nós podemos
conhecer os mandamentos do Senhor e tentar evitar certas coisas, mas existem outras coisas que ainda estão presentes em nós e que Ele sabe, e eu também sei que Ele não se agrada, mas nós não fazemos muita questão de mudar. E isso demonstra que o nosso conhecimento acerca de Jesus ainda é faltoso ou é falho. Porque se nós realmente conhecermos a Ele do jeito que é para ser conhecido nessa relação de pai e filho, como ele descreve aqui no verso número 15, então nós ouviríamos sua voz e lhe obedecia em tudo, porque isso que é dito lá no verso número 27. Eu estava discutindo isso na sala de aula com os alunos segunda-feira, e falando acerca de nós sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Que essa é a questão do outro aprisco que ele fala aqui. Nós, os gentios, somos também conduzidos a ser o rebanho do Senhor, judeus e gentios, para que haja um rebanho só do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nas minhas reflexões junto com eles, eu falei, vocês são crentes, aí tudo disseram, somos crentes. Vocês têm certeza que vocês são crentes? Somos crentes. Então vocês são o povo da palavra. E vocês devem se afeiçoar a esta palavra, e vocês devem amar esta palavra, porque é a palavra do nosso Senhor, que Ele deixou para nós. E Ele deixou de duas maneiras, pelos seus próprios ensinamentos, que foram escritos por eles evangelistas, e também nos deixou, quando pelo seu Espírito Santo, Ele inspirou os apóstolos para deixar para nós escritos também instruções preciosas. Por isso que a igreja é fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. E se nós somos crentes, nós devemos então nos submeter a esta palavra como forma de demonstrarmos que o conhecemos verdadeiramente. Toda ovelha do Senhor Jesus Cristo ouve a voz dele e segue ele, e obedece a ele, e agrada a ele nisso, e se deleita nele nisso. Sendo assim, não deveria mais haver em nosso meio contendas e dissensões. Não deveria haver em nosso meio mentiras. Não deveria haver em nosso meio palavras torpes. Porque eu conheço a Ele. E o conhecimento dEle me liberta de todas estas coisas que não lhe agradam. Ou deve proporcionar isso ao meu coração. Eu devo entender como ovelha do Senhor Jesus Cristo isso, não é? Porque Ele fala sobre isso. Se nós somos ovelhas do Senhor, eu e você, nós somos ovelhas do Senhor, e nós amamos ao Senhor, então nós vamos procurar guardar sua palavra. Porque nós o conhecemos. E se é assim, então todos nós devemos refletir como estamos andando. Nós devemos nos aperceber de nós mesmos, como nós estamos. E eu falei de algo que há muito tempo vem bem firme em meu coração, e que eu falo para algumas pessoas, mas às vezes as pessoas ainda não estão. Eu acredito que seja o tempo preparadas para receber, que é a questão de você ter total confiança e fé na palavra de Deus como sendo a verdade de Deus para nós, que você não se abala com nada. Não se abala com nada. E está escrito em alguns dos salmos isso. Alguns homens de Deus escreveram isso. Quando eles dizem, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O que me poderá fazer o homem? Então, se esses homens chegaram a escrever isso, é porque eles chegaram a um nível de conhecimento de Deus que verdadeiramente lhe traz paz ao coração ou vida abundante com Deus. E ainda que sejam lançadas injúrias contra a sua pessoa, essas injúrias não são nada. São injúrias. Injúrias são injúrias. Não são verdades. Então não se abale. Você não é o que estão dizendo que é. Fique em paz. Não se deixe perturbar por isso.
ou qualquer outra coisa. Nós não temos a certeza do que Ele diz, que tem cuidado de nós. Ele não diz isso em sua palavra para conosco. Ele fala na carta de Pedro, no capítulo número 5, ele diz isso. Olhe, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Aí, outra parte, Jesus falando sobre estas coisas, diz, olha, não cai nenhuma ave sem a permissão de Deus. Ele é soberano, irmão, sobre tudo. Então, se você conhece esse Cristo, sabe que Ele é soberano. E se algo está acontecendo na sua vida, Ele sabe do que está acontecendo. E é uma permissão dEle. E essa permissão dEle é para que você seja aperfeiçoado. Porque você é a ovelha dEle. Você é a ovelha dEle. E nós precisamos levar esta verdade a sério em relação a isso. Então, qualquer coisa, irmão, que suceder em nossa vida, não sucede pelo acaso. Sucede porque Deus tem um propósito de trabalhar em nossa vida. Porque Ele está nos aperfeiçoando para sermos semelhantes a Ele. Louvado seja Deus por isso. E aí Paulo escreve isso também em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se nós somos ovelha deles e o conhecemos, nós o amamos. Se nós o amamos, temos a certeza de que Ele cuida de nós. E o texto aqui diz isso. As minhas ovelhas, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E eu vim para que estas ovelhas tenham uma vida abundante. E eu não estou falando aqui de prosperidade não, irmãos. Eu estou falando de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de intimidade com esse Cristo, de você ouvir a voz dEle e ter segurança em si mesmo. Eu estou falando de que você possa estar firme, ainda que os montes se abalem e por sua braveza se estrondo nos seus mares. Eu não temerei, porque Tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. E quando Ele diz que eu posso ainda andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E quando eu olho para estas coisas, irmãos, e vejo Jesus dizendo, eu conheço você. Minha ovelha eu conheço. E mais, você me conhece também. Porque nesse relacionamento não pode ser de outra forma. E quando ele usa o exemplo do relacionamento do pai com ele, então ele deixa claro isso para nós, irmãos. A não ser que você não tenha se relacionado com Jesus. A não ser que você não tire um tempo para estar em comunhão com esse Jesus. A não ser que você seja um crente meia sola. Que só ora na igreja, só louva na igreja, só busca o Senhor na igreja, nas reuniões da igreja. E não foi assim que Ele nos instruiu. Você precisa ter sede desse Jesus dentro da sua casa, a sós com Ele. Você precisa parar de ficar olhando rede social e perdendo tempo lá, rolando o dedo para cima, e estar a sós com Ele. Você precisa ter um encontro real com Ele no seu quarto, para que você nunca mais possa deixar este hábito desvanecer na sua vida. Porque quem faz isso, irmãos, tem certeza de sua salvação. Não se abala com as coisas deste mundo, porque sabe em quem tem crido. Então é necessário nós cortarmos muitas coisas, irmãos, para pensarmos nestas palavras que Jesus Cristo escreve. E Ele diz, irmãos, que eu vou pular, tá bom, para o verso de número 25. Nessa parte final do que nós lemos, os judeus novamente agora ficam enfurecidos, querendo saber realmente se Jesus é o Cristo, é o Messias ou não. E no verso 24 eles indagam isso. Até quando você deixará a nossa mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus simplesmente diz para eles, eu já vos disse e não credes.
As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Tudo o que ele fez estava diante dos olhos deles e eles não queriam crer. Aí no verso 26 ele diz, mas vós não crede. E ele diz também a razão por que eles não creem. Eles não creem porque não são das ovelhas do Senhor. Então, esse relacionamento com Jesus, essa intimidade com Jesus, esta vida abundante que Ele veio trazer, essa salvação que Ele concede, é para as suas ovelhas. É para as ovelhas dEle. E aí Ele vai e diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas andam nos meus passos, elas me obedecem, elas morrem para si, para viver para mim. Elas anulam todo o desejo do coração egocêntrico individualista e procuram satisfazer a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem, e eu as conheço, diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso. E diz mais, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui está a segurança da nossa salvação, irmãos. Se você verdadeiramente é a ovelha do Senhor, alegre-se. Alegre-se porque você jamais perecerá. Alegre-se por isso, ninguém vai tirar você da mão do Senhor, louvado seja Deus. Mas alegre-se também em obedecê-lo, em querer ser como Ele é. Seja bom como Cristo é bom. Seja compassivo como Cristo é compassivo. Seja benevolente como Ele foi. Seja misericordioso com aqueles que lhe ferem e lhe maltratam. Ore por aqueles que lhe perseguem. Dê a outra face a quem ferir você. Faça tudo conforme Ele ensinou, porque você é ovelha do Senhor. E não se abale com nada, porque Ele tem cuidado de ti. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Então, diante desta realidade, irmãos, como é que eu vou me portar agora daqui para frente? Como nós vamos nos portar daqui para frente? Como eu, que sou crente ou cristão, vou me portar daqui para frente em relação a esse bom pastor? Você e eu sabe que Ele nos salvou. Você já sabe dentro do seu próprio coração que Ele deu a vida dele por sua vida, para que você pudesse ter comunhão com Deus e uma vida eterna. Então só compete a nós agora procurarmos, irmãos, estreitar nossa relação de ovelha com o bom pastor Jesus Cristo. Tá? E não deem crédito a todos os líderes que aparecem aí, se denominando de pastores. Muitos deles são lobos devoradores, que querem apenas, como mercenário, o dinheiro dos fiéis, mas não se preocupam com o seu bem-estar. Bom é quando a gente encontra alguém que traz a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura para benefício de sua alma. Seja grato a Deus, porque foi naquele lugar que Deus escolheu para revelar-se a si. De tal maneira que você estreite sua comunhão com Ele, e o busque, e o ame, e o entronize em seu coração e em sua vida. E tudo que você vier a fazer, faça para a glória do nome dEle. Se isso não tem sido feito, está na hora de se arrepender e de voltar ao primeiro amor. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé?
Maravilhoso Senhor, graças te dou, ó Deus bendito, por tua santa e graciosa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, Senhor, e consegue dividir juntas e medulas, Senhor, e discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ó Senhor, glorificado seja o teu nome, e que esta noite, ó Deus, o Senhor possa, Senhor, ter falado ao coração de cada um dos meus irmãos, de todos nós que estamos, Senhor, e que temos necessidades, ó Deus, de estreitarmos nosso relacionamento com o nosso bom pastor Jesus Cristo. Senhor, fale, inquiete, visite a alma de cada um de nós e diga para nós: eis-me aqui. Fale conosco, nos instrua acerca de como nós devemos, ó Deus, nos relacionar contigo e seguir-te, meu Senhor Jesus. E faz, ó Deus, que venhamos a mortificar todas as coisas que não te agradam, por amor a ti, Senhor, e por toda a obra de salvação que realizaste a nosso favor, que nós venhamos, ó Deus, a ter isso como alvo. Conhecer nosso Salvador, nosso Senhor, tão intimamente, conhecer seu poder, sua graça, e todos os mais atributos que são plenamente, Senhor, grandiosos e graciosos, a fim de que a nossa alma, Senhor, seja alimentada e regozije-se e exulte em Ti, nosso bom pastor. Faz isso conosco, Pai, e tira de nós, ó Deus, todo impedimento e barreira. Faz, ó Deus, que venhamos a desgostar das coisas deste mundo, Senhor, que nos impede a crescermos em intimidade contigo. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, cuide deste rebanho e deles vida abundante na tua presença, meu Senhor. Esta é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar um minutinho só, glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos.